Essa correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno escreve: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço. As duas frases são diferentes entre si, porém têm o mesmo significado. Então vamos começar a correção? Boa sorte! PET, volume 3, Ensino Fundamental, 8º ano, História. PET 3, semana 1. Questão 1. Tendo como apoio o seu livro didático as informações aqui colocadas e, se possível, a internet, escreva as principais características da ilha de São Domingos durante o período de colonização realizado pelos franceses. Procure destacar o tipo de economia e as principais características da sociedade colonial. Então, aqui temos a foto da ilha de Hispaniola. Vamos partir, então, para escrever as principais características da ilha de São Domingos durante a colonização. São Domingos fazia parte do território de Hispaniola. A parte leste da ilha era domínio colonial dos franceses. O sistema de colonização implementado pela França tornou São Domingos uma das colônias mais bem-sucedidas. Destacar o tipo de economia e as principais características da sociedade colonial. Até 1789, Saint-Domingue era a mais rica das colônias francesas. Produzia açúcar, cacau e café. O trabalho escravo era intenso. O monopólio econômico era exercido por 40.000 colonos franceses a serviço da metrópole. Esses colonizadores se consideravam uma casta superior aos demais habitantes, que eram negros e compunham a maior parte da população. Os mesmos enfrentavam a vida difícil, sofriam maus tratos, escassez de alimento e a taxa de mortalidade era elevada, estavam expostos a doenças infecto-contagiosas. Questão 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Aqui podemos observar na imagem apresentada. Descreva o cenário e as pessoas representadas. Letra A. A imagem apresenta o exército francês e as tropas haitianas em conflito. Letra B. O que provavelmente a figura representa? Pode representar as lutas pela independência de São Domingos. Letra C. Quais grupos sociais estão representados nesta imagem? Como cada grupo se coloca para a luta? De um lado, o exército francês, imponentes, com bons armamentos e vestuário luxuoso. Do outro, temos as tropas haitianas, com armamentos rústicos e trajados de poucas roupas simples. Ambos os lados parecem dispostos a dar sua vida por aquilo que acreditam. Letra D. A Revolução Haitiana foi um marco para a história da América. Escravizados e libertos se rebelaram contra a dominação colonial e a favor da igualdade de direitos entre negros e brancos. Qual movimento inspirou os revoltosos de São Domingos? Pesquise. A Revolução Francesa e seus ideais de liberdade e igualdade. Letra E. Quais eram os objetivos dos revoltosos? O primeiro objetivo era se livrar das condições precárias de vida. Lutavam pela autonomia política, ou seja, por sua independência da França. Questão 3. A frase Saint-Domingue n'est plus et Haïti n'est pas encore. São Domingo não existe mais, o Haiti ainda não existe. Foi dita por um historiador com a finalidade de ilustrar as inúmeras dificuldades que deveriam ser enfrentadas pela nova nação sob o governo de Dessalines, que foi proclamado imperador do Haiti.
Pesquise no livro didático ou, se possível, na internet, as principais dificuldades encontradas pelo Haiti logo após a proclamação de sua independência. As lutas pela independência da colônia de São Domingo trouxeram ainda mais dificuldades. A agricultura entrou em colapso pelo longo período de guerra. Em 1825, os governantes haitianos foram obrigados a reparar os proprietários de escravos. A dívida de 150 milhões de francos foi acordada em troca do reconhecimento da independência pelos franceses, o que só ocorreu em 1834. Semana 2. Questão 1. O processo de independência na América Espanhola, ocorrido no século XIX, aconteceu como reflexo e em meio a uma série de situações vivenciadas ao longo do século XVIII. Nesse momento, é possível observar o surgimento de um novo conjunto de valores que colocava em questão o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. A teoria do iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Com base nos estudos realizados no livro didático ou em consulta à internet, responda as questões. Letra A. No contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? A Espanha foi invadida pelo exército napoleônico após descumprir o bloqueio continental. O governador espanhol ficou fragilizado, não mantendo domínio sobre as áreas coloniais. Letra B. Quais motivos protagonizaram a luta pela independência das colônias espanholas na América? Monopólio comercial em benefício da metrópole, desigualdade de direitos entre os crioulos e os chapetones, enfraquecimento da Espanha pelas guerras napoleônicas. Grupo envolvido em interesses. Elite crioula. Excluídos por nascerem na colônia, buscavam amplos direitos nas instituições coloniais. Indígenas, escravos e mestiços lutavam contra as péssimas condições de trabalho e a situação de miséria que se intensificava. Letra C. Quais países dedicaram apoio às colônias espanholas na luta pela independência? Quais eram os interesses desses países na liberdade da América? Estados Unidos e Inglaterra tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados, com o fim do monopólio comercial espanhol na região. Questão 2. A independência do México, ocorrida na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, se deu por meio de uma guerra que contestava a colonização realizada pela Espanha. Durante esses quase 3 séculos, o território que hoje chamamos de México ficou sob o domínio da colonização espanhola. Somente no início do século XIX, que o movimento de independência ganhou destaque e pressionou a metrópole em favor da concessão de liberdade para a colônia. Analise a imagem e responda as questões. Letra A. O que você observa na imagem? Um religioso, nativo e elites reunidos, armados e agitados. Letra B. O que a imagem representa? O movimento de independência do México. Letra C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Indígenas, nativos, clérigo, católico e elite. Letra D. O que mais lhe chama a atenção na imagem? Aí essa resposta já é pessoal, cada um tem a sua. Letra E. Quem é o padre representado ao centro da imagem? Padre Miguel Hidalgo. Letra F. Observando a imagem, podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais? Justifique sua resposta. Sim, o processo de independência do México reuniu grupos improváveis, não foi algo homogêneo. Grupos considerados liberais se colocavam como defensores da democracia do México, os conservadores que defendiam a implementação de uma monarquia. Os objetivos distintos e interesses particulares inicialmente não anulou o objetivo geral, que era a liberdade e independência política. Questão 3. Na América do Sul, a independência das colônias espanholas foram marcadas por movimentos liderados por crioulos e indígenas, que tiveram características bem particulares.
Com o apoio do livro didático e, se possível, com o auxílio da internet, preencha a tabela a seguir com as principais informações a respeito dos movimentos de independência de alguns países da América do Sul que estavam sob domínio da Espanha. A independência da América Espanhola. Então, nas colunas nós temos país, ano de independência, líderes e grupos sociais. Paraguai, ano de independência, 1811. Líderes: José Gaspar Rodrigues de França. Grupos sociais: comerciantes e aristocratas, elite. Argentina, 1816. Líder: José de San Martín. Grupos sociais: crioulos e mestiços. Chile, 1818. Bernardo O'Higgins. Crioulos e mercenários. Peru, 1824. José de San Martín. Crioulos, elite local. Venezuela, 1811. Simão Bolívar. Grupos sociais: patriotas, elite local e trabalhadores. Colômbia, ano de independência, 1810. Líderes: Simão Bolívar também. Grupos sociais: crioulos e trabalhadores. Equador, 1822. General Sucre e Simão Bolívar. Elites locais e crioulos. Questão 4. Na luta pela independência da América Espanhola, Simão Bolívar, líder político venezuelano, tinha o sonho de uma América Espanhola independente, unida e republicana. Seu sonho ficou conhecido como bolivarismo. Observe os mapas abaixo e responda as questões. Então, nós temos aqui o mapa antes e depois da fragmentação política e administrativa das colônias hispânicos americanas, com as datas de independência de cada país. Questão A. O que foi o bolivarismo? É um movimento inspirado nas ações de Simão Bolívar, militar venezuelano. O mesmo liderou as guerras de independência contra o domínio espanhol em várias nações da América do Sul: Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador, Peru e Bolívia. Podemos entender como um movimento político libertário da América Latina. Letra B. Como se encontrava a divisão territorial da América Espanhola antes da independência? Nova Espanha, composto pelo México e parte dos Estados Unidos. Nova Granada, integrada pelos atuais territórios da colônia, Panamá e Equador. Peru, correspondente ao Peru. Rio da Prata, constituía a área equivalente à Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Letra C. Após a independência, como ficou dividido o território que até então era colônia da Espanha? Ficou fragmentada em pequenos países, que surgiram a partir da desintegração desses vice-reinos. Entre os vários países independentes temos Haiti, 1804, Argentina, 1810, Paraguai, 1811, Chile, 1818, México, 1821, Peru, 1821, Bolívia, 1825, Uruguai, 1828, Equador, 1830, dentre outros. Letra D. O sonho de Simão Bolívar de uma América independente, unida e republicana se concretizou? Não, o projeto de Simão Bolívar não se concretizou por diversos motivos. Muitas regiões da América Espanhola não têm ligações entre si, o que favorecia o isolamento de diversos territórios. O posicionamento das lideranças locais, interessadas em exercer o poder em suas áreas de influência, dificultou a realização de um projeto de unidade. Interesses externos, como o da Inglaterra e dos Estados Unidos, compreendiam que um contingente fragmentado seria mais facilmente explorado. PET 3, semana 3. Questão 1. Na América Portuguesa, muitas rebeliões eclodiram a exemplo do que vinha acontecendo em todo o território americano. No Brasil, a Inconfidência Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, 1798, exerceram um papel importante na busca pela independência do Brasil. A revolta dos alfaiates
como também ficou conhecida a Conjuração Baiana, envolvia padres, profissionais liberais, membros da elite intelectual da Bahia e pessoas de grupos sociais menos privilegiados, como sapateiros, escravizados, soldados e vários alfaiates. Integraram também o movimento membros da maçonaria conhecidos como Cavaleiros da Luz. Letra A. De que maneira a Conjuração Baiana se relaciona com o movimento pela independência do Haiti? Os dois movimentos tiveram um caráter mais popular. Pautas como o fim do pacto colonial, igualdade e o fim da escravidão eram importantes para os envolvidos no momento da independência do Haiti e também da Conjuração Baiana. Letra B. Explique os motivos que levaram os Cavaleiros da Luz a abandonar o movimento da Bahia e de que forma essa saída se relaciona com os objetivos acordados para a conjuração. Os Cavaleiros da Luz eram maçons e membros da elite intelectual baiana. As lideranças populares e seus interesses foram considerados radicais e isso motivou o afastamento dos Cavaleiros da Luz. Questão 2. Assim como na América Portuguesa, muitas rebeliões eclodiram no território controlado pela Espanha. Realize uma pesquisa no livro didático ou na internet, observe a imagem a seguir e liste as principais características que aproximam as rebeliões coloniais espanholas dos movimentos na América Portuguesa. Então, temos aqui uma imagem que mostra a pirâmide social na América Espanhola. No pico estão os espanhóis, em laranja os crioulos, em verde os mesquiços e, na sua grande maioria, escravos, negros, índios e mulatos. O movimento iluminista esteve presente nas rebeliões coloniais espanholas e portuguesas, auxiliando no questionamento ao antigo regime e ao pacto colonial. Notamos também que havia, na formação social das áreas coloniais, uma elite local insatisfeita que exigia maior participação política. Questão 3. Na região andina, as situações em que os indígenas estavam submetidos causavam um sentimento de insatisfação. Os curacas, chefes das aldeias incas, realizavam alianças com os colonizadores espanhóis em troca de privilégios e tributos para manter o controle dos indígenas. Essa situação causou revolta de muitos nativos que se organizavam sob a liderança de Tupac Amaru II, líder indígena peruano, na rebelião de Tupac Amaru, 1780. Em 18 de maio de 1781, Tupac Amaru foi escortejado no meio do Plaza Cusco. Letra A. Quais eram os objetivos da Revolução de Tupac Amaru? Expulsar os invasores espanhóis e restabelecer a liberdade política. Letra B. Quais grupos sociais fizeram parte do movimento? Indígenas e mestiços contra espanhóis. Letra C. Quais ideias influenciaram o movimento de Tupac Amaru? Tupac Amaru, ou José Gabriel Concorcani, entrou em contato com as ideias iluministas durante sua permanência na Universidade de São Marcos, em Lima, capital do Peru. Os conceitos de liberdade e luta por igualdade de direitos contribuíram para a rebelião contra a metrópole espanhola. Letra D. Quais foram as consequências do movimento? A situação vivenciada por indígenas e mestiços provocou a popularização das ideias de Tupac Amaru. Logo começaram a representar uma ameaça aos interesses da elite, que rapidamente reagiu. Tupac Amaru foi julgado pelas autoridades metropolitanas, foi usado como um exemplo de uma punição violenta, ao final foi executado. Questão 4. Tendo Tiradentes como principal líder, a Conjuração Mineira, ocorrida em 1789, foi uma revolta com características republicanas e separatistas. Faça uma consulta no seu livro didático ou na internet e estabeleça uma relação entre os objetivos da Conjuração Mineira e o movimento de independência dos Estados Unidos, cujo capítulo final foi em 4 de julho de 1776. A independência dos Estados Unidos aconteceu quase uma década antes da Inconfidência Mineira. Os dois movimentos
apresentavam insatisfação com a carga tributária, derrama, leis intoleráveis. Em comum, também partilhavam as ideias iluministas e desejavam a emancipação de suas metrópoles. Semana 4. Questão 1. A região dos Andes, a difícil situação em que a população indígena estava submetida, fez eclodir uma revolta que ficou conhecida como Rebelião de Tupac Amaru. Naquele 4 de novembro de 1780, com o corpo de Arriaga balançando atrás de si, Tupac Amaru, descendente da linhagem imperial dos Incas, declarou que não existiam mais impostos e que os escravos estavam livres. Foi o início de uma rebelião que se espalharia pelos Andes e chegaria até os altiplanos bolivianos. Diz Júlio Vera Del Carpio, historiador da Casa de Cultura Peruana, em São Paulo. Quase 300 anos depois dos espanhóis embarcarem na América, o Filho do Sol estava de volta. A imagem é uma nota de 500 índices com a imagem de Tupac Amaru II, líder do movimento Inca. Analise o documento e em seguida responda as questões. Letra A. Quem foi Tupac Amaru II? José Gabriel Concorcani adotou para si o nome de Tupac Amaru II, se dizia descendente de Tupac Amaru I, último imperador inca, foi executado pelos espanhóis em 1572. Diferente da maioria dos indígenas da região, Tupac Amaru II teve educação formal e estudou na Universidade de São Marcos, onde conheceu as ideias iluministas. Atuou por certo tempo como um mediador entre a população indígena e a hierarquia espanhola, até que organizou um movimento emancipacionista, inicialmente apoiado pela elite crioula, que se retirou após o movimento tomar rumos mais populares e radicais. Letra B. Na imagem, você pode observar uma fotografia de Micaela Bástidas, esposa de Tupac Amaru II. Faça uma pesquisa em seu livro didático ou na internet e descubra o papel que ela exerceu na Revolução de Tupac Amaru. Micaela exerceu um papel de liderança na luta contra os espanhóis. Não existe tantos registros sobre sua vida, mas o que se sabe é que ela operou ativamente na rebelião contra os colonizadores. Comandava tropas, reunia pessoas para a guerra, administrava suprimentos, etc. E que a punição e execução aplicada contra ela foi extremamente violenta. Questão 2. A Revolução Haitiana foi liderada primeiramente por Toussaint Louverture, considerado por muitos como o maior revolucionário negro das Américas. Em 1802, Toussaint foi preso por tropas francesas e enviado para a França, onde ficou até sua morte, abril de 1803, decorrente de má nutrição e tuberculose. A partir desse momento, a liderança da Revolução Haitiana ficou a cargo de Jean-Jacques Dessalines, que reinicializou a luta contra os franceses, derrotando-os de maneira definitiva em 1803. Em 1º de janeiro de 1804, foi declarada a independência da ilha de São Domingos. A esse respeito, responda as questões abaixo. Letra A. Qual a principal característica na luta pela independência do Haiti? O fato de ser uma revolução negra, um grande movimento que contou com a liderança e participação de escravos e libertos. O Haiti foi o primeiro país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Letra B. Qual grupo social pertenciam os líderes da revolução? Escravizados da ilha de São Domingos. Letra C. Como eles estão vestidos? Dessalines está representado com roupas de general. Letra D. Qual a impressão que as imagens lhe causam? Resposta pessoal. Questão é: se você tivesse a oportunidade de escrever uma carta aos líderes da Revolução Haitiana, o que você diria a eles? Resposta pessoal. Questão 3. Na América do Sul, os principais líderes da luta pela libertação das colônias espanholas foram os crioulos Simão Bolívar e José de San Martín.
A esse respeito, responda, consultando seu livro didático ou internet, registre as principais informações biográficas sobre Simão Bolívar e José de San Martín. Simão Bolívar foi um militar e um líder político venezuelano, atuou nos processos de independência da Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela. Após suas vitórias contra a monarquia espanhola, Bolívar deu seguimento aos seus projetos políticos, participando da fundação da primeira União de Nações Independentes da América Latina, nomeada Gran Colônia, da qual foi presidente de 1819 a 1830. José de San Martín foi um general argentino que participou ativamente dos processos de independência da Argentina, do Chile e do Peru. Sua liderança foi importante porque a parte sul da América do Sul alcançasse a independência da Espanha. Bem, com isso nós encerramos a correção do PET 3 em 8º ano do Ensino Fundamental História. Até a próxima!